E a novela Memphis Depay vive seus últimos capítulos e, ao que parece, terminará com um final feliz para quem quer a permanência de Memphis no timão. Vídeo de hoje do canal da Nicola repercute essa história. Reunião, mais uma entre Corinthians e Memphis Depay. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Guinegão, atacante do Corinthians, tem sido especulado como possível reforço do Philadelphia Union. O time da Major League Soccer teria mandado olheiros para observá-lo no jogo contra o Internacional. Vale a lembrança de que o Guinegão perdeu a posição para o Pedro Raul na vitória do Timão por 2-1 nessa quinta-feira. Corinthians e Memphis Depay fizeram mais uma reunião, mas o acordo para a extensão do vínculo segue distante. Além da cláusula Rojas, que eu explico daqui a pouquinho, há um outro impasse importante. O Memphis Depay entende que a dívida que o Corinthians tem para com ele, referente ao não pagamento de bônus nos 2 primeiros anos de contrato, gira na casa dos 77 milhões de reais. Esse seria o valor total, incluindo multas, taxas e outras obrigações. Corinthians pretende pagar ao Memphis apenas os 43 milhões de reais que não foram quitados. Corinthians acha um absurdo que existam outros impostos, taxas e multas em cima desse valor. No fim das contas, o Memphis quer renovar contrato com o Timão para receber 51 milhões de reais. Ele abre mão de uma parte das multas e encargos do não pagamento, mas quer que o valor salte de 43 para 51 milhões de reais. Corinthians não concorda, e enquanto não houver um acerto em relação a esse valor, não vai haver renovação do contrato. É só importante contar ainda que o Memphis exige que, caso o Corinthians atrase uma das 4 parcelas que serão divididas para o pagamento dessa dívida, se houver 3 dias de atraso, o Memphis pode rescindir seu contrato de forma automática e cobrar o valor total de 77 milhões de reais, outra questão que o presidente Osmar Stabile não aceita. A grande verdade é que o Corinthians, por si, não renovaria o contrato do Memphis Depay. Só que o Timão sabe que, se tomar essa decisão, o Memphis vai à FIFA no momento seguinte e em 6, 8, 10 meses virá uma decisão da FIFA cobrando os 77 milhões de reais do Corinthians com pagamento à vista e com um transfer ban. Então, para evitar esse enorme problema de quitação de 77 milhões de reais no ato, sob o risco de ficar no transfer ban, o Corinthians ainda tenta chegar a um acordo com o Memphis Depay, atacante holandês que está desde a última terça-feira no Parque São Jorge, no futebol em São Paulo, para ser mais específico. Ele não tem treinado, só vai treinar assim que tiver uma renovação do contrato. Importante contar também que nessa sexta-feira venceu o mês em carteira do salário do mês passado. Então o Corinthians, além de um mês de direito de imagem atrasado, também tem um mês em carteira atrasado. Há a promessa do presidente Osmar Stabile de quitação desse salário em carteira na semana que está por vir. Memphis Depay, enfim, renovará seu contrato com o Corinthians? A tendência é que sim. Nas últimas horas existiram avanços em relação a uma série de pendências nas tratativas entre as partes. O Memphis queria um reajuste no valor da dívida que o Corinthians tem para com ele. O Corinthians exigia pagar só os 45 milhões e não os 51 milhões como queria o Memphis. O Memphis exigia que, em caso de atraso no pagamento dessa dívida, o Corinthians, em vez de pagar 51 milhões, pagasse 77 milhões. O Corinthians queria evitar qualquer tipo de punição nesse sentido. No fim das contas, o Memphis acabou cedendo. O Corinthians entende que chegou ao valor ou ao denominador ideal para o acerto e a tendência é que essa assinatura aconteça muito em breve. É só importante contar que nesse momento o que mais causa dificuldade para a renovação com o Memphis são as dívidas que o Corinthians tem com o próprio elenco. O Timão ainda não pagou o direito de imagem do mês passado e o salário em carteira desse mês que venceu na sexta-feira. A promessa da diretoria corintiana é saldar essas pendências no início da semana para fazer o anúncio da renovação de contrato de Memphis Depay. A arte com a renovação do Memphis para ser divulgada nas redes sociais está pronta e pode ser liberada assim que houver o ok do presidente Osmar Stabile. No fim das contas, a renovação do Memphis permite ao Corinthians se livrar logo de cara
de uma dívida astronômica, porque se o Memphis não renova o contrato, ele vai à FIFA e exige os 77 milhões de reais, com juros e correção monetária dessa pendência de pouco mais de 45 milhões de reais. A FIFA certamente daria ganho de causa ao atleta e o Corinthians sofreria em 6, 8, 10 meses um transfer ban com a exigência de pagamento de toda essa bolada à vista. Diante desse cenário, eu considero a renovação do Memphis ok, positiva. E você, gosta? Não gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, foi bastante xingado depois da eliminação do Corinthians para o Internacional. E o clima ruim pro presidente contrastou com o que se ouviu da arquibancada após o apito final. O Corinthians venceu o Inter por 2-1, mas acabou caindo no placar agregado por conta da derrota por 2-0 no Beira-Rio. Pois bem, a torcida que lotou o estádio cantou e aplaudiu os jogadores, numa clara demonstração de que entendeu que o time dentro de campo correspondeu, pelo menos à vontade, à raça, aquilo que se imaginava em relação à partida. Já o Stabile, enquanto deixava um dos camarotes da Neoquímica Arena, foi bastante hostilizado a uma série de vídeos circulando nas redes sociais e mostrando torcedores xingando o presidente. Motivos não faltam, mas talvez o principal tenha a ver com o Memphis Depay. A maior parte da torcida do Corinthians quer que o Memphis tenha seu contrato renovado. Só que o Stabile tem postergado essa renovação, entre outras coisas, porque há uma pressão muito grande de conselheiros e diretores que o apoiam para que ele não renove o contrato do Memphis Depay. Na segunda-feira tem uma reunião no Ministério Público e o Stabile também teme que essa renovação de contrato possa lhe causar problemas com o MP. Só para completar, a cláusula Rojas é outro enorme problema. Por cláusula Rojas, entenda-se o risco de o Corinthians, em caso de atraso no pagamento das 4 parcelas que fará de 45 milhões ao Memphis, se houver qualquer atraso, o Memphis promete cobrar 77 milhões de reais e não 45 milhões. Isso porque ele acrescentaria juros, multa e correção, além de tudo mais. O Corinthians tem batido na tecla de que se o Memphis não abrir mão dessa multa, desse valor exorbitante, não vai haver renovação de contrato. Há esse impasse entre Memphis Depay e Corinthians. Enquanto isso, o Timão vai tentando se reconstruir depois da eliminação na Copa do Brasil. Final de semana de jogo contra o Red Bull Bragantino. Na semana que vem, confronto de ida contra o Rosário Central na Argentina, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores da América, ainda sem Yuri Alberto. E ao que tudo indica também sem Memphis Depay. E você, o que pensa sobre o Corinthians? O futebol que o Corinthians está jogando corre sério risco de ser eliminado já na quinta lá em Rosário. Uma derrota de 2 ou mais gols de diferença. William, acho que é um problema crônico no Corinthians que é não fazer gols. O Yuri está longe de ser o centroavante mais confiável do mundo. Mas a verdade é que o Yuri ele dá muita opção para os meias, né? Ele faz aquele facão, ele consegue ser bem útil, né? Embora perca muito gol, ele consegue fazer gol. Aí você perde o Yuri e o Memphis, que, cara, faz uma temporada bem abaixo, tá muito mais preocupado com a Copa do que com outra coisa. Mas, cara, o Memphis também tem qualidade, né? Aí você começa a recorrer a Pedro Raul, a Guinegão, a Lingard, que tá numa fase mais ou menos, ao Garro, que caiu de produção. E eu acho que o grande problema do Corinthians hoje é a incapacidade de fazer gols. Fez 2 gols no Inter, não marcou no jogo da ida. Fez 0-0 contra o Atlético Paranaense, 1-1 com o Bahia. O Remo foi a exceção, né? A vitória por 3-0. Eu até acho que o Corinthians, por conta do 2-0 contra o Internacional, William, ele vai voltar, ele vai ficar bem mais ligado no jogo na Argentina. Mas esse time do Rosário é chato, pressão lá é pesadíssima, e não nos esqueçamos de Di Maria, velho de guerra, fase final de carreira, mas super identificado com o Rosário Central. Vamos ver os números do Di Maria na atual temporada. 24 jogos, 7 gols e 4 assistências, tá? Tem sido titular absoluto, jogando bastante tempo. Só não marca há bastante tempo, quer ver, ó? Tô pegando aqui. 1, 2, 3, 4. Já são 5 jogos sem fazer gol, tá? Rosário Central que venceu o River Plate por 1-0 no último fim de semana no Monumental de Núñez, tá? 1-0 pro Rosário contra o River no Monumental de Núñez, foi o último jogo do Rosário Central. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados no mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Timão. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.